A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando aí com esses estudos, esses devocionais, as pequenas porções diárias que faz muita diferença na nossa vida. É aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, é o maná, aquela porção que Deus manda para que a gente venha trabalhar e usufruir desse alimento. Por falar nisso, agora vamos entrar no capítulo 7 do Evangelho de João. Estamos aí indo capítulo por capítulo, vendo como João descreve a Jesus em cada um dos capítulos. No capítulo 7, nós vemos que aqui João descreve Jesus como a água da vida. No anterior, no 6º, nós vimos que era o pão da vida. Duas coisas é extremamente necessária para qualquer ser vivo: alimento e água. Sem essas coisas, nada pode fluir, pode ter vida. E nós sabemos que o nosso Deus é Deus de vida. Amém? Então nós vamos para mais um ponto, vamos ver aqui mais um pouquinho, esse ponto de água viva. Eu quero só dizer para os irmãos o seguinte: já vimos Jesus falar algo semelhante a isso quando estudamos o capítulo 4. Vamos voltar rapidinho no capítulo 4, só para lembrarmos. No capítulo 4, que é aquele estudo que nós falamos, Jesus ganhador de almas, tá certo? E nós vimos aqui Jesus conversando com aquela samaritana no poço de Jacó. E ali ele já fez menção a respeito da água viva. Um detalhe importante: no capítulo 4, ele falou com uma pessoa, aquela mulher, aquela samaritana. Agora, já no capítulo 7, ele fala a uma grande multidão no meio de uma festa, que vamos ver daqui a pouco. Tá certo? Mas eu quero pegar com vocês aqui, no capítulo 4, só para a gente entender. Olha o versículo 10. Jesus responde à mulher. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, presta atenção, o dom de Deus, e quem te pede para beber, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Então nós vemos aqui o Senhor falando para aquela mulher: se você souber quem está te pedindo água, você é que pediria e ele daria água viva. O outro versículo 14, só para relembrar: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, aqui agora Jesus vai um pouquinho além, fala da água água viva, e fala que vai transformar, não vai somente saciar a sua sede, mas vai jorrar para a vida eterna. Então, nós precisamos aqui, antes de começar o estudo de hoje, já nesse início, eu quero falar aqui e entendermos alguns conceitos que na época de Jesus era usado, e coisas semelhantes temos também para as nossas vidas hoje. Eu quero falar sobre cisterna, poço e fonte. Então, 3 coisas: cisterna, poço e fonte. Vamos começar com cisterna. Cisterna eram buracos que eles faziam naquela época. Então eles pegavam e faziam aqueles buracos ou em pedras, tá? Pegavam uma grande rocha, fazia buracos, essas rochas obviamente embutidas na terra, e faziam regos para que a água da chuva caísse tudo lá. Isso era uma cisterna. Então aquela água ficava lá para ser usada na época da seca. Podia ser feito também em outro tipo de solo, onde eles faziam um buraco na própria terra. E aí tinha que impermeabilizar. Normalmente, na época, era com cal misturado com cinza, então impermeabilizava a parede. E da mesma forma, a água de chuva caía para ser usado na seca. E a água que ficava ali era conhecida como água morta.
que ficava ali parada, mas ajudava muito na época da seca, para animais e às vezes até para o consumo humano, com muitos problemas. Tinha também o poço ou tanque. Esse era diferente, era cavado, feito, tá certo? Como o poço de Jacó, onde estava aquela samaritana. O poço, ele era cavado, feito pelo homem e chegava o que nós chamamos de aquífero, que chegava aos veios de água. E ali ficava com água constantemente. Às vezes baixava o nível, subia o nível, como nós conhecemos, dependendo da época do ano, das chuvas, etc. E essa água no poço ou tanque era conhecida como água viva. Por quê? Vida, brotava, nascia, vinha, tá certo? Então esse é o poço. E também existe a fonte. Então nós vimos que tem cisterna, que tem poço ou tanque e também tem cisternas, fonte. Fonte é quando a água, ela, pela pressão hidráulica do subsolo, ela sai para fora e ela flui. Nós conhecemos também como nascente de água, que pode ser natural, nasce ali, ela flui e obviamente nasce água viva também chamada e flui. O poço, a água nasce e fica parada. Na fonte, a água nasce e flui, que pode ser natural, como eu disse, como também pode ser cavado pelo homem. Às vezes você cava e dá num veio d'água, vamos pôr assim, que tem pressão hidráulica e faz com que ela flua para a superfície e vai correr, vai ficar ali correndo, certo? Então esses pontos são importantes para entendermos o princípio de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida agora, no capítulo 7 do Evangelho de João. Amém? Bom, o capítulo 7, eu quero pegar com vocês. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler em casa, que é ótimo para entender todo o contexto. Do versículo 1 aqui, do versículo 1 até o versículo 36, está narrando, falando a respeito da ida de Jesus da Galileia até Jerusalém para uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos, certo? Essa festa é no mês Etanim, mais ou menos para nós, o mês de outubro, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque varia um pouco, mas ele estava indo, se preparando e dirigindo para a Festa dos Tabernáculos. E nesse período ele ficou no início. Essa festa era 7 dias de festejo, como nós vemos no livro de Levítico, no capítulo 23. Então, tinha o primeiro dia, depois 6 dias de festa, de descanso, e o último dia, que era o encerramento da festa. Então, Jesus foi, ele ficou, como diz aqui, depois você pode ler em casa, tranquilamente, ele ficou meio em oculto. Por quê, pastor? Porque já estavam procurando, já estavam incomodados, principalmente os fariseus e os sacerdotes. Incomodado com o quê? Com os seus ensinos, incomodado com os seus milagres, com tudo que ele fazia. Então Jesus ele ficou ali meio tranquilo, meio participando da festa, mas como diz aqui, meio oculto, mesmo assim ensinando, falando. Porém, aqui vem um ponto interessante. Chegaram até a mandar soldados, como nós vemos aqui no versículo 32, olha só que interessante. Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-los. Mandaram soldado, guardas, para prendê-lo. Interessante é que não era a hora ainda. Tudo tinha o seu devido tempo. E aqueles soldados, em vez de prender Jesus, ao invés de prendê-lo, o que acontece? Eles ainda se interessaram e foram tocados pelos ensinamentos e pelo que viam dos seus milagres. Olha só, versículo 46, lá na frente. Responderam os guardas: jamais alguém falou com esse homem, como esse homem. Então,
A hora que os soldados voltaram de mão vazia, foram interrogados pelos sacerdotes, pelos fariseus. Cadê o homem que nós mandamos você prender? Olha, nós ficamos impressionados com os seus ensinos, com tudo que vimos. Então, tudo isso estava acontecendo nesses dias, nesses 7 dias de festejo. Aí vem um ponto que eu quero pegar com vocês, o versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, tá certo? Quero entrar nesse detalhe. Eu falo sempre, o pessoal comenta, inclusive brincam na igreja, né? Eu amo os detalhes da palavra. Olha só que interessante. No último dia, o grande dia da festa. O que tem aqui, pastor? Então, tem algo interessante. Para nós entendermos, a festa dos tabernáculos, como eu disse lá do livro de Levítico, eram 7 dias de festejo, instituído lá na lei através de Moisés, aonde eles comemoravam, eles festejavam o período que eles caminharam no deserto e entendiam e faziam questão de fazer que todos entendessem que o Senhor Deus, o tabernáculo, estava sempre no meio deles, ou seja, a presença de Deus no meio do seu povo enquanto caminhavam pelo deserto, desde a saída do Egito até a terra prometida. Então, nesse período, até hoje, em Israel, você vê eles comemorando, fazendo a festa. Começa com uma grande festa ali nos arredores de Jerusalém, geralmente no deserto do Negueb. E depois eles ficam 7 dias de descanso e festejando e agradecendo a Deus. E todos ficam em barracas. Por isso é conhecido também essa festa como Sukkot. Sukkot em hebraico quer dizer barracas. Então ficavam todos em barracas. Sai da sua casa e vai para lembrar o período que eles ficaram no deserto e foram sustentados pelo Senhor e Deus estava no meio deles no tabernáculo. Tá certo? Então, esta é a festa. Depois do exílio, foi acrescentado algo a mais no último dia da festa, onde eles faziam uma celebração de gratidão por Deus ter provido água para eles. Então, lá no livro de Números nós podemos ver, né? Tem aquela passagem em Cádiz que Moisés bate com a vara na rocha e sai água, logo no início da caminhada. E vemos que o Senhor sempre sustentou-os com água. Qual é o grande problema no deserto? Um dos grandes problemas: água. Então, no último dia, eles faziam uma celebração especial agradecendo a Deus pela água.